Paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá a todos, estamos iniciando nessa segunda-feira o programa Entre Irmãos com o tema Alegria como Prece. E hoje eu estarei sozinho aqui refletindo junto com vocês, mas se tudo der certo, a Amanda estará no próximo programa conosco. E para iniciarmos as nossas reflexões, eu vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria de C. Torres Pastorino. A educação no lar é a base da felicidade de nossos filhos. Dê toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua própria vida. Não discuta jamais com sua esposa, não dê jamais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você, vendo em seu exemplo o modelo que ele deve seguir para ser um homem de bem. Essa mensagem ela traz uma reflexão interessante, eu acredito que eu e a Amanda já conversamos em alguns programas sobre isso, a questão da família, né, e quanto é importante, na verdade é a base, né, de toda a formação da família, o exemplo, porque a palavra ela pode cativar, né, ela pode comover, mas é o exemplo que arrasta, e é o exemplo, né, no cotidiano ali, no dia a dia, né, sem máscara, sem, né, só na realidade mesmo das situações do cotidiano, que os filhos vão com a interação entre os pais, né, com os pais e a sociedade, as situações que aparecem, criando, né, e vendo os valores, né, e aquilo que é realmente valores sólidos, profundos, né, do caráter dos pais. Então, a criança, nesse sentido, ela vai copiar tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos dos pais. E aí, nessa situação, é bem importante, né, e o convite da doutrina espírita para que realmente os pais, né, ao decidirem ter os filhos ou, né, percebendo, acontecendo essa situação, busquem desenvolver, né, espiritualmente, amadurecer enquanto seres humanos também, porque vai ser cobrado de cada um de nós esse exemplo, né, daquilo que fazemos, né, de como fazemos também. Então, nós vemos hoje na sociedade uma série de famílias desestruturadas, justamente por isso, porque são espíritos que estão cheios de vícios, né, não estão se esforçando no seu progresso, né, estão criando, desenvolvendo outros espíritos que estão seguindo esses exemplos, né, tortos e, consequentemente, né, está se replicando maus hábitos, vícios, né, certas negligências que os pais têm, que os filhos, né, vão absorver conscientemente ou inconscientemente, né, esses vícios e vão replicar para suas vidas. Então, né, nós já até conversamos sobre isso, né, que os pais não são 100% responsáveis, né, pelo resultado, digamos assim, da criação dos filhos, mas são muito influentes e né, e tem um grande peso da responsabilidade da criação dos filhos. Então, né, cada espírito varia também, né, tem ali
né, as situações, né, então não necessariamente um filho que, digamos assim, desandou é culpa dos pais, mas sempre cabe uma reflexão, né, de talvez se não tem ali, né, alguma situação, alguma coisa que os pais poderiam ter feito diferente, né, e nesse sentido, né, fica realmente em muitos lares né, desestruturados ou quando os filhos claramente copiam esses maus hábitos e replicam, né, esses comportamentos nocivos dos pais, há ali sim uma falha, né, uma situação que infelizmente, né, não foi dado um bom exemplo e que aquela criança cresceu, né, e acabou né, copiando ou tendo aquele referencial moral dos pais, né, que não foi suficiente para que ele se tornasse, né, uma pessoa melhor ou que tivesse valores, né, mais elevados moralmente. Então, né, uma grande parte né, da dificuldade da nossa sociedade, dos problemas que nós encontramos na sociedade, é justamente por isso, né, por conta desse relativismo moral também. E eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, né, esse tema por si só já daria um próprio tema para o programa, mas fica para um outro momento. E aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos e vamos todos juntos, né, numa corrente de paz, de amor e de fé, sentir a presença de nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, que já nos guia, nos eleva, nos protege, e vamos todos juntos nos endereçando às faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, tranquilidade e calma. Ela que é exemplo de benevolência, de amor, de bondade, que possa nos ajudar a ter mais empatia, solidariedade, mais benevolência para com as pessoas ao nosso redor. E assim, vamos rogando a ela que nos proteja, nos guie, nos ilumine e que nos represente diante do seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, a quem agradecemos e louvamos pelo seu exemplo, pela sua moral, por nos ter mostrado possibilidades de viver a vida diferente, ainda que estejamos passando pelos processos da vida, com suas múltiplas exigências, mas que possamos perceber que há leis morais, leis espirituais que nos guiam, que nos, é, que nos conduzem e que possamos estudar, aprender essas leis, estar de conformidade com elas, que com toda certeza a nossa vida será mais tranquila, mais pacífica, com menos sofrimento e conseguiremos ter mais alegria, mais tranquilidade ao longo da nossa existência. Assim vamos rogando ao Mestre que continue sendo esse farol a nos guiar e que nos eleve o pensamento e nos represente diante do Pai, da causa primária de todas as coisas, fonte eterna de amor e de luz, e que o Pai possa receber nosso agradecimento, nosso louvor, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus, e assim vamos pedindo licença para darmos início ao programa da noite de hoje. E como eu comentei, né, o tema de hoje é alegria como prece, e para iniciarmos as reflexões, eu vou ler uma pequena mensagem de um artigo, né, no oconsolador.com.br, do Wagner Ideali, chamado Felicidade e Alegria. E aí ele começa com a seguinte mensagem: Eu aprendi a me contentar com o que tenho, Paulo. Né? E Allan Kardec aborda, em todas as obras da codificação, a questão da alegria e felicidade de forma profunda e muito esclarecedora. Segundo a nossa querida doutrina espírita, a felicidade não é um estado de plena satisfação material, mas sim uma conquista interior que se desenvolve através da evolução moral e espiritual do ser, das suas lutas interiores, das suas vivências, da troca de experiências, da prática da caridade e da consciência superior da vida.
A alegria, por sua vez, a doutrina espírita nos apresenta sendo o estado de espírito que pode ser alcançado independente das circunstâncias externas e depende apenas de nós. Ela surge da conexão com a nossa energia divina, da prática do bem e da gratidão pelas bênçãos da vida. É um sentimento que transcende a felicidade momentânea e traz paz e serenidade ao coração. Aprendemos no Espiritismo que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada quando nos libertamos das amarras do egoísmo, da inveja e do orgulho, e passamos a viver em harmonia com as pessoas e todos os seres da natureza. É preciso buscar o equilíbrio interior, cultivar o amor e a compaixão pelos que nos rodeiam e assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Essa conquista individual de felicidade e alegria é o objetivo maior da vida, pois buscamos sempre a felicidade como sendo a solução dos problemas. Eliminar todos e tudo aquilo que nos incomoda é ledo engano, visto que, em verdade, precisamos aprender a viver dentro de nós a felicidade e a alegria mesmo nos momentos difíceis, o que, sem dúvida, é uma tarefa árdua e muito difícil, mas não impossível. Vivendo o Evangelho de forma real e verdadeira, conseguimos conquistar a felicidade e a alegria interior. Bom, eu vou parar por aqui por enquanto, depois eu continuo um pouquinho mais, porque a gente já tem bastante tópicos interessantes para conversar. E uma das questões interessantes é que quando a gente pensa em felicidade, a maior parte de nós, né, pensa como a alegria ou a felicidade como a satisfação de todos os desejos. E aí, né, o texto já deixa claro que não, que é um estado de autocontentamento. Então, quando eu estou em um certo nível de equilíbrio, que eu me sinto feliz, né, pelas minhas escolhas, pela minha rotina, pela minha vida, né, pelas situações que eu estou passando, e ainda que, claro, nem todas são, né, a minha idealização, né, os meus sonhos, né, aquilo que eu gostaria, mas que eu já tenho uma certa satisfação interior, então eu tenho um certo nível de equilíbrio que permite que eu me sinta contente, satisfeito, né, feliz, também com a própria consciência leve, né, sabendo que dentro das possibilidades e, né, dentro dos erros que consciente ou inconscientemente, né, eu cometi ou eu vou cometer, eu estou satisfeito com o balanço geral. Então, quando nós pensamos dessa maneira na alegria, ela fica muito mais palpável e alcançável, porque ela também tem a ver com né, o foco da nossa visão, né, para onde a gente direciona nosso olhar. Se nós direcionarmos, né, o nosso olhar e começarmos a nos comparar, por exemplo, com, sei lá, pessoas milionárias, né, andam de carrão, viajam o mundo e sei lá o que, tem status, poder, talvez a gente nunca se sinta alegre e feliz, porque a gente está colocando, né, a nossa energia, a nossa visão de liberdade, de felicidade, né, de alegria, numa questão material, que não só depende de uma série de fatores, mas que ainda vamos supor que a gente consiga alcançar nessa vida aqui, né, esteja na nossa programação, que a gente consiga a riqueza, né, o status, o poder, que, né, a gente consiga de alguma forma isso, né, mesmo que seja de uma maneira honesta, né, de uma maneira positiva para a sociedade também, é, a gente vai chegar lá e vai perceber que não é isso. Porque naquele lugar vão ter outros desafios, outras situações, e provavelmente as pessoas que estão nessa posição, elas estão olhando para outra coisa também, e estão lutando por essa outra coisa. E dentro desse processo, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar sempre num ciclo infinito, e Buda falava muito sobre isso, né, sobre né, o ciclo do sofrimento, que tem a ver com a própria reencarnação, mas principalmente com a questão do egoísmo, né, de nós nos prendermos às visões materiais da vida, do mundo. Então, quanto mais nós, né, colocarmos a nossa felicidade sobre, né, as questões materiais, mais nós vamos nos sentir frustrados e tristes. Por quê? Porque as coisas materiais, elas são perecíveis, elas são passageiras. As situações, né, da nossa sociedade, da nossa vida, elas variam muito. Então, eu posso estar empregado agora,
né? Amanhã recebo uma notícia e fico desempregado, né? Posso estar me sentindo bem, daqui a pouco surge, né? Ou descubro alguma situação, uma doença, alguma situação, né? As pessoas ao meu redor também podem tomar decisões que eu não concorde, ou né, irem para outros caminhos. Então, né, tudo que é externo é muito, né, muito perecível, é passageiro, é muito instável nesse mundo de provas e, né, de provas e expiações. Então, dentro desse mundo, desse processo, nós não temos controle sobre nada. Essa é a grande verdade. Então, se cada um de nós não começar a interiorizar esse processo e entender que a única coisa constante que eu tenho é o meu pensamento, né, os meus sentimentos, a minha forma de ver o mundo, as minhas atitudes, eu não vou conseguir encontrar essa, né, essa alegria, né, essa felicidade, porque eu sempre vou estar dependendo de coisas externas e não que tenha problema, né? E claro, todos nós dependemos das pessoas ao nosso redor, queremos o carinho, né, a amizade, a confiança, né? Podemos ter, né, viagens, situações, descanso, lazer, tudo isso é ótimo e ajuda nesse bem-estar. Só que são momentos, né? Então, fiz uma viagem, voltei, estou na minha rotina, vem os problemas do trabalho, vem, né, os boletos para pagar, as situações, daqui a pouco vem, né? Agora estamos chegando no final do ano, vem as festas, o momento ali de talvez de tirar férias, de um descanso, renovar as energias, e aí vem, né, 2026, né, o ano que vem, nós iniciamos novamente outro ano e vem tudo de novo. Então, esse processo da vida, ele é natural, né? E ele, por si só, ele não é nem positivo e nem negativo. O que vai dar essa positividade, essa alegria, essa felicidade, é o significado e o propósito que nós colocamos. Então, se eu olhar, por exemplo, para esse ano, né, e para aqueles que, né, estão me ouvindo, né, estamos no dia 24 de novembro de 2025. Então, eu olhar para todo o meu ano e falar assim: olha, eu fiz coisas interessantes, errei algumas coisas que eu preciso corrigir, né, para não errar novamente. Tem coisas que eu me orgulho, tem progressos que eu fiz, sinto que eu estou melhor, que eu estou com mais aprendizado, que estou, né, talvez com a saúde melhor, ou estou mais atento à minha saúde, se minha saúde não está tão boa como eu poderia estar, né, vou tomar atitudes para isso, ou seja, eu consigo refletir e ver progresso, ver evolução, né, algumas transformações positivas. Isso, de alguma forma, me traz uma satisfação que pode se transformar numa alegria, né, num equilíbrio interior. E posso projetar para o ano que vem, né, se tudo continuar constante, né, posso projetar que vou continuar me esforçando, né, vão vir desafios que eu vou conseguir superar, vão vir novos aprendizados, vou aproveitar meu tempo ao lado das pessoas que eu amo, dos meus familiares, amigos, né? Então, dentro dessas possibilidades, eu estou construindo a minha vida que vai a cada ano que passar me trazer mais alegria, mais satisfação, né? Então, eu vou me sentir mais equilibrado, que, né, os anos estão passando e eu estou construindo um caminho positivo, né? E não necessariamente, né, que pode vir também, mas não necessariamente vai vir com certas conquistas materiais, mas não é o foco essas questões materiais. E aí que está também um ponto onde as pessoas se enganam muito, porque elas projetam metas. Ah, quando eu tiver uma certa estabilidade no emprego, ou eu tiver isso, eu tiver aquilo, e tudo isso é passageiro, e ainda que alcance, e Deus queira que, né, que todos que estão me ouvindo aqui alcancem esses objetivos. Só que nenhum deles vai trazer essa alegria ou felicidade, né? Eles são apenas ferramentas, possibilidades, facilidades, mas mesmo com todas essas possibilidades, eles também vão vir com um certo preço, né? Porque tem, né? Quem é dono de um imóvel tem que pagar o IPV, né, o IPTU, tem contas, deteriora, tem que fazer reforma. O carro é a mesma coisa, pode bater, pode roubar, ou seja, tudo que é material nesse sentido é perecível, né? Passa a nossa própria saúde, né? Nosso próprio corpo. Se a gente não cuidar, não tentar, né, manter a saúde, nós vamos perdendo. E mesmo cuidando, às vezes a gente vai perder também algum nível. Então,
quando a gente pensa dessa forma, né, aí vem uma camada mais sutil, que é, né, o convite do programa de hoje para a gente refletir e do texto, para que a gente pense sobre isso. O que me traz satisfação, ou o que está me tirando dessa satisfação? Todos nós nascemos para sermos felizes, só que também tem, né, um certo nível de visão, né, de maturidade espiritual que nós precisamos desenvolver para encontrar essa felicidade, senão nós vamos nos iludir com as coisas do mundo, vamos perseguir, né, como Dom Quixote, os moinhos de vento, e vamos passar a vida inteira nesse processo. E quem nos exemplificou muito bem isso, né, foi o próprio Jesus Cristo. Quando ele veio, né, ele encontrou a felicidade, foi feliz mesmo sendo crucificado, né, ele teve uma vida muito feliz, né, ao lado dos apóstolos, dos seus amigos, dos familiares, e quantos homens poderosos ele encontrou, César, né, e tantos outros ali, que tiveram mortes horrendas, e mesmo com a fama, com o poder, não fugiram, né, passaram por uma série de traições, de sofrimentos, muitos, né, foram à loucura, por quê? Porque tinham apenas o poder do mundo, né, o poder material, e fizeram tudo por esse poder material, e nenhum deles está aqui, né, nenhum deles, né, deixou nada, né, por mais que, tudo bem, ficou no livro da história, mas olhem né, a diferença de um César para Jesus Cristo, quanto Jesus Cristo mudou o mundo, né, o quanto ele transformou com a mensagem dele, de renúncia, de sacrifício, né, então, quando a gente pensa até nessa questão histórica, né, o bem, né, o sacrifício, a renúncia, marca muito mais os corações humanos, e quando a gente pensa, né, na questão da construção dessa alegria, né, e até essa alegria como prece, ou seja, a buscar a alegria até como um modo de vida, né? Então, nós temos pessoas na sociedade, e a grande maioria, que são ótimas críticas, né? São ótimas pessoas para apontar o dedo, para falar como o outro tem que viver, né? Ou até mesmo para reclamarem, né? Tá me faltando isso, tá aquilo, isso aqui tá ruim, e não sei o que e tal. Nós temos centenas de pessoas assim. Mas e para fazer o contrário, né? E para tendo observado isso, né? Então eu observei que algo não está bom, e para eu tomar a atitude de mudar aquele algo, quantos nós temos? Nós contamos nos dedos, né? E além disso, né, não só no sentido social, né, são raríssimas as pessoas que mudam a sociedade, mas também dentro da própria vida de cada um, né? Quantos serão os problemas que talvez eu veja na minha vida e que eu não tenho a coragem de mudar? Né? E aí fica a reflexão para cada um também, para uma autoanálise. Né? Quantos problemas será que nós, né, estamos vendo na nossa vida? Quantas coisas que nós podemos corrigir, às vezes com pequenas atitudes, mas nós estamos postergando, deixando para depois. Né? Então, a positividade, né, e alguns até acham que é uma coisa meio brega ou meio ridícula, né? Não, ser positivo, mas ser positivo não é ser iludido, né? Nós temos que ter a possibilidade, a positividade, a alegria, né, como algo natural, né? A vida em si, as situações, elas não são nem negativas nem positivas. Nós que damos o significado, né? Então, aconteceu algo comigo, né? Eu posso, né, ainda que seja algo ruim, eu posso ficar, não digo extremamente alegre, mas posso ficar positivo por não ter sido algo pior, né? Ou por, opa, peraí, isso aqui é um problema, eu sei lidar com esse problema, olha que maravilha, né? Quantos problemas as pessoas têm que elas não sabem lidar, e você sabe lidar com o problema, então já é algo positivo, né? Se for uma coisa positiva, alegre, feliz, aproveite, né? Fica feliz, né? Curta esse momento sabendo que ele vai passar, né? Que nada é eterno nesse mundo, tudo são processos de aprendizados e que as coisas se transformam. Então, talvez hoje eu esteja num momento em que, legal, tá tudo bem aqui, mas tem outros tipos de desafio que vão aparecer, né? E inexoravelmente, eu não vou fugir disso. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós só evoluímos através desse processo, né? De constante burilamento, né, de constante transformação, de constante né,
polimento das nossas habilidades. E como as habilidades são polidas? Através dos desafios. Então, nós vamos ter certos níveis de estabilidade, com algumas oscilações, e depois, né, vamos passar para outros desafios, e vai ter outras instabilidades, né, outros momentos, e assim a vida vai prosseguindo fase a fase até o nosso desencarne. Mas dentro desse processo, nós temos diversos momentos que nós podemos ser felizes. E aí, o que é muito comum é que, né, dentro dos traumas, né, da questão né, psicológica, pode explicar muito isso, mas até um ponto para nós refletirmos é que muitas das situações nós acabamos ampliando com os nossos traumas, com os nossos receios, com os nossos pré-julgamentos, né, com as nossas críticas. Então, né, com a nossa falta de esforço também, algumas situações são geradas até pela nossa, né, procrastinação, pela nossa imprudência, por nós não termos uma postura mais ativa ou mais proativa para executar determinadas coisas, para resolver determinados problemas. Então, todas essas negligências, de certo modo, vão causando problemas, e aí muitas vezes a gente se pega, né, numa situação, olha para a nossa vida e fala, nossa, tá o caos, ou, mas eu não queria ter a vida assim, ou eu não gosto da minha vida. Mas todos nós temos o livre-arbítrio, e por mais que há sim restrições naturais, porque nós estamos nas provas, nos desafios, mas dentro, né, da possibilidade, nós podemos construir, nós podemos desenvolver, nós podemos ir trabalhando para ir mudando a nossa existência. E aos pouquinhos ir trazendo elementos mais positivos, e talvez ainda, né, vamos pôr num caso grave, que realmente a pessoa não possa mudar algo, né, não tem possibilidade, mas nós sempre temos a possibilidade de mudar a nossa visão. Então, talvez nessa circunstância, né, como nós absorvemos essa fase, esse período, que não vai ser eterno, para que passe essa tempestade e depois a gente possa ter uma nova plantação. Então, a visão da doutrina espírita é muito isso, que nós temos essas fases, né, de colheita, de plantio, às vezes nós vamos ficar uma época colhendo coisas que nem sempre nós vamos gostar da colheita, mas em algum momento vai vir a possibilidade do plantio. E aí, quando nós formos plantar novamente, né, qual vai ser o nosso foco? Que tipo de plantação nós vamos criar? Porque muito, né, dessa alegria é construída nesse dia a dia. E até esse ponto, né, da alegria como prece é justamente buscar dentro, né, das tempestades, dos desafios da existência, enxergar, né, essa possibilidade de ver algo bom e de entender, né, se agarrar e também, de certo modo, ver aquilo ali que está acontecendo que é bom, e aquilo virá a nossa esperança e nos guiar ao longo da vida, porque, né, nós muitas vezes nos focamos realmente só nos problemas, e a vida tem muitas coisas boas, né, e na vida de todo mundo tem muitas coisas boas, né, situações que foram evitadas, que nós já contamos como garantido, e tudo isso faz parte desse processo, né, e aqui, continuando um pouquinho aquele texto, né, disse Paulo certa vez: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Devemos refletir que quando disse isso, ele estava preso em Roma, num calabouço úmido e sujo. Em sua volta havia apenas dor, ódio e violência sem limites. Por que ele disse isso então? Ele já tinha consciência da verdadeira vida. Ele já sabia que tudo na vida eles são passagem, e assim manter um bom ânimo é uma tarefa de todos nós. Assim, devemos refletir e entender que a felicidade é um processo contínuo de evolução espiritual, que envolve aprendizado, superação e transformação. Ela não é um destino final, mas sim uma jornada que deve ser percorrida com perseverança e determinação. Podemos concluir, então, que a alegria e a felicidade são estados de espírito que se desenvolvem a partir da nossa conexão com a nossa essência divina, ou seja, com Deus nosso Pai, vivendo os ensinos do Mestre Jesus Cristo e firmando o nosso compromisso com o bem e a evolução moral. Precisamos viver os ensinamentos do Espiritismo para podermos encontrar a verdadeira felicidade e viver em paz e harmonia
com nós mesmos e com o mundo que nos rodeia. É bem interessante, né, essa própria reflexão, né, porque quando acontece a dor, né, ou quando acontece o sofrimento, é justamente essa visão que, né, espero que nós possamos desenvolver em algum momento, do que Paulo disse, né, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, ou seja, eu aceito as coisas boas e as coisas não tão boas que surgem no meu caminho. Se eu posso mudá-las, eu mudo. Se eu não posso mudar, eu vou me resignar e dentro da possibilidade da minha vida, eu vou ser feliz, né? Eu sei que isso é temporário e nós, né, vemos, né, na TV, né, na sociedade, na fama, pessoas que parecem extremamente felizes, bonitas, que têm tudo, né? E todo esse processo, né, nos gera uma série de sentimentos. E dentro desses sentimentos, né, nós muitas vezes nos iludimos, né, e achamos que se nós estivéssemos naquele momento, né, no lugar daquelas pessoas, nós estaríamos plenamente felizes. E às vezes não. Né, muitas estão sorrindo, né, estão aparecendo, talvez ganhando dinheiro, fazendo um monte de coisa, mas estão infelizes, porque ali, de certo modo, é um teatro, né? E elas não vivem aquele glamour 24 horas, e mesmo que vivam, né? Existem algumas pessoas que podem viver esse glamour 24 horas, mas não significa que não tem problemas, não significa que não tem desafetos, que não tem situações complicadas, né? Que não tem desentendimentos, que às vezes não bate, sei lá, um tédio, né? Uma preguiça, ou que não tem uma tristeza, porque esses sentimentos, eles fazem parte da nossa natureza humana, todos nós passamos por isso, né? E não tem jeito de fugir de nenhum deles. O convite é que nós possamos começar a refletir sobre nós mesmos, entender esses sentimentos, entender esses processos, e através dessa observação, a gente ir dosando. Ah, eu estou meio triste hoje. Talvez aceitar essa tristeza. Por que que eu estou triste? Será que tem algum motivo? Né? E tendo esse motivo, né, deixa eu refletir sobre ele, talvez dar tempo ao tempo para que passe, né? Às vezes é como uma tempestade, né? Ela vem e depois ali que a chuva cai, ela vai embora, né? Então faz parte da vida também, né? Ter a tristeza. Às vezes nós temos esses sentimentos e a alegria também, né? A felicidade e outros, né? Sentimentos e deixarem eles viverem, né? Sentir esses sentimentos, entendê-los e dentro das nossas possibilidades, né, não se entregar a eles. Então, ainda que, né, no exemplo que eu dei da tristeza, tudo bem, né, podemos ficar tristes, né, como diz a música, né, ficar triste por um dia e não um ano inteiro, né, então, nós temos algum grau de escolha, mesmo nas situações difíceis. Então, dentro dessa possibilidade, né, ainda que tenham dias difíceis, dias tristes, né, que a gente possa ter essa fé, essa esperança de que isso também vai passar, né, que passando nós vamos ter sentimentos, situações melhores, né, e entender a causa desses sentimentos, né, também nos ajuda, às vezes, talvez esse sentimento esteja mascarando algo psicológico, né, uma situação, depressão, ansiedade, alguma questão também da própria né, de talvez até uma autocobrança, uma autocrítica excessiva, né, ou uma leniência excessiva, nós estamos aceitando demais nossos erros, talvez a gente tenha que puxar mais nossa, né, nossa consciência, falar, não, vou me esforçar mais aqui, eu não posso ficar errando desse jeito, né? Então, todos esses sentimentos, essas circunstâncias, elas são bem humanas, elas fazem parte, né, de vivermos num mundo de provas e expiações, de sermos também espíritos imperfeitos, mas dentro de todo esse processo fica, né, o convite para que a gente trabalhe, para que a gente persevere, para que a gente analise, né, e reflita sobre né, essas vontades, esses sentimentos, essas circunstâncias da nossa vida, e dentro da nossa possibilidade, ir trabalhando aos poucos e tentando melhorar, né, entendendo as fontes, né, do que nos irrita, do que nos entristece, daquilo que a gente gostaria de mudar, daquilo que a gente talvez acha que não pode mudar, mas a gente pode mudar, né, daquilo que talvez a gente tenha que aceitar,
né? Tem coisas também que às vezes a gente precisa aceitar e seguir em frente, né? Então, ter aquilo como aprendizado, né? Como um processo que passou e talvez, né? Olhar para frente, ter uma nova construção, né? A gente sempre tem um amanhã, né? Então, a gente sempre tem o hoje também. Então, será que eu não posso, né, estar construindo agora algo diferente? Né? Será que eu não, já que tem esse comportamento, essa circunstância que eu não gosto, que me irrita, ou que me entristece, será que eu não posso ativamente tentar construir um futuro melhor, uma situação diferente? Né? Todos nós temos, né, algum não, um grande grau de liberdade, né, dentro da nossa vida. E muitas vezes nos fazem crer que nós não temos. E além disso, né, nós também nos limitamos muitas vezes, nós tiramos o nosso próprio poder, né, o poder de se esforçar mais, de trabalhar mais, né, de correr atrás, de estudar, de tentar uma coisa diferente. Tudo isso são elementos que criam essa força motriz que nos tornam protagonistas da nossa existência também. A própria alegria, ela tem a ver, né, com esse papel de eu sou protagonista e ainda que, né, as coisas não saem como esperado, talvez eu não chegue aonde eu queira, mas nós podemos, dentro das nossas limitações, nós podemos evoluir, né, não para essas ilusões que nós vemos na TV, né, na mídia ou no mundo material, mas nós podemos evoluir interiormente para eu poder olhar para o Hugo de 10 anos atrás e falar: eu estou mais maduro, estou mais feliz, estou mais consciente, né? E talvez ainda não, né, vou precisar de mais 10, mais 30, mais 50 anos, talvez de mais 10 vidas para me sentir plenamente feliz, mas está tudo bem. Estou num processo de construção. E esse é o interessante, que nós temos essa possibilidade de ir amadurecendo e mudando ideias também, né? Esse é um grande poder que nós temos, né, seres humanos, que nenhum outro ser, né, aqui no mundo material tem, né? Os animais, eles seguem os seus instintos, então eles não conseguem mudar, né, a natureza deles, aquilo que eles fazem, né? Eles não têm, né, uma inteligência autorreflexiva e autoconsciente para entenderem, né, onde eles estão, o contexto, e falar: eu vou mudar. Nós temos, por isso que nós também, né, dominamos o mundo, porque nós podemos refletir sobre isso, né, e mudar esses papéis, mudar as situações, né, reconstruir a nós mesmos, né, então, sair de um habitat, né, de uma situação e ir para outra. Então, tudo isso são construções e possibilidades que todos nós temos. E aí fica, né, o convite para que nós possamos usar a nossa, né, liberdade com responsabilidade, com maturidade, para construir, né, essa alegria como uma prece, né, como um processo da nossa existência em que constantemente, de preferência, a gente possa estar grato, possa estar feliz, né? Então, estou feliz porque eu trabalhei, né? Terminei um dia de trabalho hoje, mesmo com, né, os BOs, as dificuldades, estou aqui, né? Estou feliz porque agora à noite, né, estou aqui conversando com vocês, tenho um tempo para, né, para estar refletindo, né? Daqui a pouco vou fazer alguma outra coisa e dentro da vida entender esses processos e mesmo, né, que por exemplo, né? Ah, bateu o cansaço, bateu a preguiça, bateu um desânimo. Entender esse sentimento faz parte da nossa natureza. Nós não somos, né, ali uma constantezinha assim, 100%, né, igual uma lâmpada, 100% iluminada. Não, a gente tem aquelas oscilações, né? A gente costuma oscilar muito. Entender esse processo, ter uma autocompaixão, o auto amor também, né, para entender que hoje eu não estou tão animado, hoje eu não estou tão feliz, né, hoje eu estou meio desanimado, mas está tudo bem, faz parte da vida, né? Ou aconteceu alguma coisa ali com alguém, né, que abalou, me deixou triste, tá tudo bem, mas isso não significa que esse sentimento vai ser a vida inteira. E aí, seguir em frente, né? Se alguém também nos magoou, né, de alguma forma nos prejudicou, tudo bem também, eu vou perdoar, vou passar para frente, em algum momento no futuro eu vou esquecer isso, né? Isso não vai afetar minha vida, vou seguir em frente, eu não preciso, né, me vingar nem nada, só seguir meu caminho, porque isso também faz parte do processo. Eu também, né, será que eu não, sem querer não prejudiquei alguém, não magoei também uma pessoa? Então, todos esses processos, né, e essa visão
elas vai nos ajudando a construir essa alegria, a essa visão equilibrada da vida, mais tranquila, né, menos impositiva, né, menos julgadora também. Quem sou eu para julgar? Eu não sou ninguém. Né, eu estou tentando me melhorar, eu não tenho poder nenhum. Eu posso dar sugestões, posso aqui estar conversando com vocês, mas tem uma lista infinita de erros. Né? Então, dentro desse processo, né, buscar viver a vida, aprender, corrigir os erros, né, e desenvolvendo as habilidades, os talentos, e desenvolvendo esse pensamento, né, que alguns vão dizer que é utópico, mas que é, de certo modo, até realista, porque né, a gente acha que ser o realista, né, é ver todos os problemas, mas a própria psicologia, né, e a própria ciência também já mostraram que a maior parte dos nossos medos não se realizam. Nossas preocupações, raramente elas se materializam. Então, aqueles que são extremamente preocupados, né, eles normalmente estão mais infelizes do que deveriam. Claro que o oposto também, né, eu sou uma pessoa extremamente imprudente, que não planeja nada, também é péssimo. Por quê? Porque eu vou acabar, né, quebrando a cara muitas vezes, né? Eu não me preparei para fazer as coisas. Então, o equilíbrio é o melhor caminho, né? Se dar a oportunidade de experimentar, de fazer certas coisas, com um certo grau de planejamento, de analisar os riscos, as circunstâncias, né, os desafios, tomar prudência, né, tomar cuidado com as escolhas da vida, tanto materiais quanto, né, própria espirituais, né, como a gente se relaciona com as pessoas. Prudência, né, nunca fez mal a ninguém, mas nesse contexto, nós podemos sim ter né, uma visão positiva da vida. Né? A vida tem uma série de coisas interessantes. É que muitas vezes nós colocamos, digamos assim, né, essa alegria ou essa felicidade justamente nesses eventos ou nessas circunstâncias, quase todas ligadas à materialidade. Né? Então, por exemplo, agora estamos chegando no final do ano. Então, para muitas pessoas, o que vai ser felicidade? Vai ser receber um presente, né, vai ser gastar um dinheiro no shopping, né, comprando alguma coisa. E tem problema necessariamente nisso? Não. Nós podemos fazer isso, mas não, né, coloquem, projetem, né, a felicidade com, né, ter ali o presente, né, ou gastar o dinheiro. Se for possível, não for prejudicar ninguém, né, a vocês, no caso, tudo bem, não tem problema. Né, a nós também, né, eu também, se não for me atrapalhar, não tem problema. Mas não é o foco. Que possamos ter um final de ano tranquilo, feliz, né, comemorando, se, né, não for possível comemorar ali com as pessoas, descansando talvez, andando na natureza, se não for possível, ou talvez até pisando um pouco o pé no freio, pensando no que não fizemos no ano, né, no que podemos fazer ano que vem, né, alimentando sonhos, novos objetivos, também é uma forma de cultivar essa alegria. Então, a alegria, né, ela pode surgir em todos os momentos da nossa existência e contemplar também o próprio hoje, né? Então, aqui tomar né, beber um copo d'água, tá conversando, né, tá tranquilo, né, tá sossegado, isso né, em silêncio, isso também são formas de alegria que muitas vezes a gente não valoriza porque a gente está procurando o que né, a sociedade, as situações, as pessoas nos falam sobre alegria, mas ter essa paz de estar presente, de estar tranquilo, né, de estar né, entendendo os processos, né, cumprindo as tarefas no dia a dia, talvez voltando do trabalho, né, chegando em casa para descansar, né, alguns saindo para alguma atividade, é uma forma de alegria também. Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, podendo viver tudo isso? E parece até meio piegas, né, ou muito, isso eu sei, mas é justamente isso, né, todos nós sabemos isso. Só que nós não praticamos, nós não interiorizamos, né? Nós sabemos que a felicidade está nessas pequenas coisas, mas a gente busca nas grandes, né? Nas complicadas, nas que dependem de N fatores, sendo que muitas vezes é justamente isso, estar bem, né? Ter dormido bem, estar tranquilo, né? Estar
talvez respirando mais profundamente, são maneiras de eu me manter tranquilo, né? Como aqui o tema, né? A alegria como uma prece, ou seja, de certo modo, é um processo, né? É um ritual, entre aspas, também, né, algo que a gente pode estar trazendo ao longo da nossa vida, do nosso cotidiano. A própria gratidão também nos gera alegria, né? Então, eu sou grato pelas coisas que eu fiz, que eu realizei, né? Esse processo de ser grato também nos ajuda a, de certo modo, desligar esse lado nosso muito autocrítico, né? Ou que a gente, não, mas isso aqui podia ser assim, ou está faltando tal coisa, né? Ou eu tenho que começar a fazer tal coisa. Claro, nós temos que ter nossos objetivos, metas, planos, mas também ser grato pelaquilo que fizemos, né? Pelo processo. Talvez a gente esteja em uma jornada. Então, né, digamos assim, numa corrida, numa maratona, os atletas buscam o quê? Manter um pace ali, né? Um ritmo. E dentro desse ritmo, respirar, se hidratar, né? Manter a mente equilibrada, porque ainda falta, sei lá, quantos quilômetros para o final da corrida, né? Então, imagina a pessoa que começa a correr do nada, né? Vou correr aqui o máximo que eu consigo. Ela pode correr 1 quilômetro, sei lá, algumas centenas de metros, e aí ela vai ficar esbaforida, só que ela ainda tem quilômetros para frente, né? Então, a gente vê isso muito né, nos profissionais, né? Eles vão nesse pace, né, nesse ritmo, eles desenvolvem essa estrutura para andar naquele ritmo, né? Entendendo ali que vai ter uma ladeira, uma subida, talvez na ladeira vai ter que diminuir um pouco a velocidade, né? Na descida já acelera um pouco mais, cansou um pouco, diminui um pouco o ritmo, depois recupera, né? Esse conquista dessa alegria, de certo modo, é da mesma forma. Nós vamos ter dias mais alegres, mais felizes, dias mais tristes, talvez, mais introspectivos, e vamos ali desenvolvendo um certo equilíbrio dessa autorreflexão, de todo esse processo, para que a gente possa, né, se sentir feliz e desenvolver essa felicidade, né? Porque, digamos assim, desafios e reclamações, todos vão ter, todos, a todo instante. Coisas que nós precisamos fazer, todo mundo tem. Todo mundo vai ter coisas para fazer. Então, nós não podemos projetar nem no passado, nem no futuro a felicidade, mas no presente. E dentro do presente, claro, vamos planejar o futuro, vamos fazer os planos, né? Se Deus quiser, nós vamos alcançar os planos, se forem bons, mas o processo de caminhar para esses planos é importante também, porque senão a gente só projeta a felicidade, no ano que vem, quando eu fizer tal coisa, quando eu conseguir isso, quando tal situação resolver. E nós nunca vamos ser felizes, porque o viver, né, a felicidade é justamente no hoje. Então, no hoje, nesse instante, dentro da nossa possibilidade, vamos ter, né, essa alegria, vamos começar a sentir essa satisfação de talvez a satisfação da consciência de eu fiz o meu melhor, né? Agora eu vou descansar, ou talvez, opa, tá faltando um pouquinho mais de esforço aqui, deixa eu aproveitar e me esforçar um pouco mais, e vai ser cansativo, talvez vai ser estressante, mas quando eu me esforçar e falar, consegui, vai vir uma sensação boa, de um desafio que eu consegui vencer, e também encarar dentro da nossa possibilidade esses processos da vida como desafios, como possibilidades da gente desenvolver mais musculatura, né, mais desenvoltura espiritual, lidar com as situações, né, e dentro da nossa possibilidade também, ouvir as pessoas, auxiliá-las, né, conversar com as pessoas, apoiá-las, isso também vai nos ajudar, né, a ser mais empático, né, a talvez ver novas possibilidades, a entender os processos também que os outros passam e que talvez dentro de entender esse processo a gente possa nos entender nós mesmos né, e talvez ter novas ferramentas, novas possibilidades para ser felizes também, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser alegre, né? E dentro da nossa limitação, né, humana, no mundo de provas e expiações, nós podemos sim, né? Não está vedado a ninguém, né? Ninguém nasceu para ser infeliz, mas vai depender, né, justamente desse equilíbrio da nossa visão do mundo, com a nossa visão interior, com a nossa consciência, com as nossas atitudes, com a nossa satisfação, né, com a vida,
às vezes até entendendo que, né, dentro de certos momentos, a gente vai estar sim limitado, mas isso não é necessariamente um problema, né? Se a gente estiver se sentindo bem ou e se esforçando como a gente deveria ou gostaria de se esforçar, tá tudo bem. Em algum momento no futuro vão surgir novas escolhas, novas possibilidades, né, que vão nos dar mais flexibilidade também na vida para que a gente busque coisas que nos tragam mais alegria, né? Pensando também no caminho espiritual, numa jornada de evolução. E assim, né, eu comentei aqui bastante sobre esse tema, né? Comentei um pouquinho, né, sobre alguns pontos da doutrina espírita, algumas visões, algumas possibilidades. Né? É interessante quando ler sobre a filosofia, né, não só, né, a filosofia espírita também, mas a filosofia, digamos assim, ocidental, né, no geral, que fala muito sobre essa questão da felicidade, pesquisar, né, sobre possibilidades de estarmos criando rotinas, elementos que nos tragam mais alegria na nossa vida, a própria gratidão, esse processo psicológico que muitas vezes nós tiramos a nossa própria alegria, né, nós criticamos muito, reclamamos muito também, né, a gente coloca pouco peso talvez, ou a gente, né, assim, é muito crítico, né, nas situações também, isso tira, mina a nossa alegria de viver. Então, dentro desse processo, fica meu convite a todos, né, que busquem refletir, né, pensar um pouco mais sobre isso, sobre possibilidades de desenvolverem a alegria como uma prece, né, como um processo que constantemente nós estamos alimentando no nosso dia a dia. Então, ser gratos no, né, na manhã, no nosso trabalho, no voltar para casa, né, no final do dia, né, no terminar o dia. Quantas pessoas gostariam de ter uma rotina como a nossa, né? E nós às vezes olhamos lá para, né, para outros lugares, né, achando que aquilo é a felicidade. Talvez sim, talvez não, mas nós podemos desenvolver a felicidade dentro de nós, né? E é muito dessa percepção da felicidade. Tem tantas pessoas nesse mundo que têm tudo e que estão completamente desoladas, infelizes, né? Por quê? Porque não conseguiram encontrar essa junção entre todos esses fatores para serem felizes, né? E nós temos essa possibilidade, sim, né, da nossa vida humilde, da nossa vida tranquila, né, desenvolver essa felicidade com esse equilíbrio, com essa maturidade, para entender, né, esses processos e ter aos poucos, né, novas experiências, novos desafios também. Então, eu vou convidando aqueles que sentirem vontade, que possam fechar os olhos. Vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo as vibrações positivas que vão ser emanadas a todo o planeta Terra, a todo o contorno geográfico, a todos os países, todas as regiões, e vamos assim vibrando por todos os espíritos encarnados e desencarnados de todos os lugares, de todos os países, em especial pelo Brasil, pela nossa pátria amada, pelo nosso estado, pela nossa região. Vamos vibrando por aqueles que estão nas ruas, sem nenhuma possibilidade, sem nada, sem um prato de comida. Vamos vibrando por aqueles que estão nos leitos hospitalares, muitos nos seus últimos momentos de vida aqui material, indo para o plano espiritual, que sejam bem recebidos, bem acolhidos, por aquelas crianças, por aqueles que estão nascendo, pelos adolescentes que possam trazer luzes novas, que largam os vícios que possam sair desses caminhos perturbadores da prostituição, dos vícios, das drogas, dos comportamentos nocivos. Vamos vibrando por todos, em especial pelos nossos vizinhos, nossos familiares, pelas pessoas que encontramos no dia a dia, por aquelas pessoas que temos dificuldade de convívio, por aquelas pessoas que de alguma forma nos prejudicam, nos prejudicaram, que todos sejam abençoados por Deus. Vamos pedindo licença para vibrar pelas nossas famílias, pelas pessoas que amamos, por nós mesmos, crianças espirituais que somos, que possamos aprender a desenvolver essa visão mais sutil da vida para enxergarmos a alegria, para enxergarmos, né, a felicidade em todos os instantes da nossa existência. E assim sermos mais gratos, mais equilibrados, mais maduros, lúcidos sobre a vida e nos iludirmos menos com as coisas do mundo. Assim, vamos deixando vibrações em aberto para que a espiritualidade leve uma forma de um buquê de rosas multicolorido aonde se fizer mais necessário.
e vamos renovando o nosso compromisso de estarmos buscando aprender, viver, né, tentar de novo se falharmos e estarmos refletindo sobre a nossa vida, sobre as possibilidades que Deus sempre nos dá de crescer, de evoluir, de amadurecer, de mudar, e que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Assim, eu agradeço a todos que me acompanharam ao vivo, aqueles que em algum momento no futuro vão me assistir, que tenham todos uma ótima semana, ou um ótimo final de semana, que possam refletir sobre essa alegria, como desenvolvê-la, como equilibrar, né, com os múltiplos desafios que nós temos na nossa existência, mas sim, é possível, existe felicidade nesse mundo, né, e por mais que seja, né, às vezes é, algo que parece ser ínfimo, mas é gigantesca, mas nós precisamos ter o olho para ver, né, como dizia Jesus Cristo, né, nós precisamos ter olhos de ver para ver essa felicidade e para interiorizá-la na nossa existência. Né? Assim, fica um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima e tenham todos uma ótima semana. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.